Sejam muito bem-vindos ao podcast Vida 2 Mais, com o tema hoje de criação de filhos e individualidade. Eu sou a psicóloga Bianca Souza. E eu sou o psicólogo Diego Gaspar. Estamos aqui de volta com vocês para a nossa segunda temporada desse podcast que tem trazido a nossa felicidade, porque a gente pode ajudar vocês a lidarem com os problemas do dia a dia. Mas antes de seguir, nós temos um pedido especial para te fazer. Olha aqui embaixo as nossas redes sociais, Spotify, YouTube. Lembra de seguir nos nossos canais. Lembra de se inscrever e ativar o sininho. Você precisa receber as notificações, viu? Para que você acompanhe tudo em primeira mão, porque a gente está se dedicando cada vez mais para ajudar vocês. Mas a gente também precisa da sua ajuda, então não é só seguir não, viu? Compartilha também tudo que você estiver vendo lá. Comenta, pede dicas e fica à vontade para interagir com a gente. Vai ser um prazer estar com você. Então, já vou pedir. Fez agora? Já marcou o botão? Vamos, não é um convite aleatório. Bora para poderes escutar o que a gente tem para compartilhar contigo. E hoje a gente vai falar, como a Bianca disse, sobre um tema especial, né? Cuidar de mim é egoísmo ou é parte da parentalidade? Então, se a gente vai discutir isso de uma forma mais específica, a gente precisa pensar: será que quando a gente se cuida, Bianca, isso é um problema ou é, na verdade, a solução quando a gente pensa em ser pais? Você sente culpa por se afastar um pouquinho dos momentos de interação com seu filho, filha, filhos, para cuidar de você? Quando você vai fazer uma atividade física, quando você vai descansar, aquele intervalo do RPG, né, Diego? Final de Ou do semana, dorama, quem sabe, né? doutorama. Gente, não cuidar da sua individualidade pode sim trazer problema na criação dos filhos. Sabe por quê? Você vai ficar impaciente, Sim. possivelmente irritado, sentindo falta daquilo que te alimenta, que recarrega tuas baterias. Já começou a pensar na tua vida aí, né? O Diego tá refletindo aqui o dele. Estou pensando, Bianca, porque basicamente a gente vive numa sociedade onde existe o mito de uma anulação, onde as pessoas, para serem felizes, muitas vezes se vende a ideia, e você já deve ter escutado isso com certeza, que você tem que abrir mão de si para investir no seu casamento, para investir nos seus filhos, para investir no seu trabalho, enfim. Só que se você abrir mão de si para tudo que você faz, o que que sobra de si? Quase nada, né? Você vai se perder. Você vai sentir possivelmente um vazio por estar numa relação com pessoas que você ama, sua família, mas e você? Se abandonará pelo caminho? Será que isso faz sentido? E a gente não vai descobrindo coisas, talentos, experiências interessantes que vão nos alimentando, que vão trazendo alegria, satisfação pessoal, se você deixa de viver isso na sua individualidade, com qual qualidade você se relaciona com seus filhos? Já pensou ficar o tempo todo? E olha que eu amo a minha família, mas te coloca aí nesse lugar. Não ter espaço para você. Vai te dar incômodo, né? É doloroso. Mas aí tem uma dica também para eles, Bianca. Lembra que tem agora um curso novo sendo lançado por aí? Ah, Então, quem sabe você precise de uma intervenção mais específica para lidar com essa questão. E tem um curso que está sendo chamado e está fazendo sucesso já nos bastidores aqui para gente. Antes de ser nós, é é preciso. preciso ser eu. E é o que a gente está trazendo hoje aqui. Muitas vezes as pessoas têm se anulado intensamente. Mas só um instantinho, Diego. Onde que eles podem encontrar esse curso? Esse curso já está disponível no Hotmart, então dá uma olhadinha lá, mas na nossa bio do Instagram Vida 2 Mais você também encontra muito mais informações com detalhes. E se tiver dúvidas, é só mandar um direct que a nossa equipe também entra em contato com você e te dá todas as informações que precisar, viu? Então, hoje de ser nós é preciso ser eu, porque nessa lógica da família, essa anulação, esses tabus sociais, essas cobranças, vêm nos convidar a abrir mão de nós mesmos e trazer isso como algo normal, como algo natural. Então imagina só, se a gente continua abrindo mão dessa qualidade de vida que a Bianca está trazendo, o que que sobra, Bianca, então? É uma quantidade de tempo que a pessoa está abrindo mão de si, uma quantidade de tarefas que ela está deixando de fazer por si,
uma quantidade de momentos e de memórias que ela deixa de construir por si, o que está sobrando na vida dessa pessoa? Sobre a sua responsabilidade e obrigações. E o ser humano ele não é motivado exclusivamente por responsabilidades. Ele precisa de coisas que tragam alegria, satisfação pessoal, para poder estar na relação com o outro. Seja esse outro os filhos, que vão exigir muito, sim, é trabalhoso, sim, mas muito satisfatório quando você está também em harmonia, quando você está congruente consigo. Sabe, aquela noite que você dorme bem, que você se alimenta, então a tua disposição, a tua energia para interagir com as crianças, os adolescentes, ou independente da faixa etária aí do seu filho, ele pode ser marmanjão ou marmanjona, e você ainda assim precisar chamar para uma conversa, interagir, educar, exercer esse papel de pai e mãe. E aí tem um gancho, né, Bianca? Há uma diferença, então, entre individualidade e ser egoísta. Porque, Muita assim, diferença. esse ponto que você está trazendo é basicamente para que vocês fiquem atentos, e nós também, onde começa uma coisa e termina a outra. Porque como é que eu sei aonde eu estou sendo egoísta, como é que eu sei o que eu estou fazendo por mim é saudável, e como é que eu sei que eu estou focando só em mim, esquecendo todo o resto. Percebe que se a gente não tiver um parâmetro claro, é muito fácil confundir uma coisa com a outra. Então aqui vai para ti uma dica preciosa. Investir em si mesmo e não ser egoísta significa exercer autocuidado. Como é que eu tenho autocuidado? É quando eu invisto num tempo de qualidade para mim, com consciência sobre esse tempo de qualidade. É um tempo de qualidade que ele está dentro do meu dia, obviamente, das minhas 24 horas, no intervalo previsto, no intervalo limitado, onde eu consiga me sentir plenamente focado em mim. De nada adianta eu te dar uma receita pronta e te dizer assim, olha, daqui para frente você vai separar aí 3 horas do seu dia para focar em você, tantas horas do seu dia para focar em tal coisa e tal coisa. Vai ser uma falácia, isso vai ser um engodo para você. Então, o equilíbrio aqui, ele precisa existir onde você consegue dividir harmonicamente o tempo. Pode ser 30 minutos, tá? Pode ser 20 minutos. Para você, homem que está assistindo aí, pode ser o tempo de você fazer sua barba, escutando lá o seu rock que você gosta, ou quem sabe ter aqueles 30 minutos para jogar seu jogo por dia. Pode ser o tempo onde você assiste seu anime, pode ser o tempo onde você lê seu livro, onde você assiste sua série, onde você pedala, onde você está na academia. Mas é um tempo autêntico, genuíno e direcionado a você, a satisfazer uma necessidade que tem tudo a ver com o que você acredita enquanto propósito de vida. E aí tem um detalhe, né, Diego? Qual é a diferença de não ser egoísta ao fazer tudo isso? Porque ao cuidar de você, você não está prejudicando ninguém. Né? Tem uma rede ali que você constrói para dar suporte para o filho, às vezes com um cônjuge, você previamente alinha esse tempo livre para você de acordo com as suas necessidades. Já a postura egoísta, Rapidinho, dá um exemplo de como é que a gente faz. Não é para você seguir o nosso exemplo, é só para ter um parâmetro, tá? Como é que a gente se divide na nossa rotina em casa assim? Temos lá um filho pequeno, já está vindo outro, vocês já sabem, né? Já está vindo outro. Então, como é que a gente está fazendo para equilibrar as tarefas de casa e você ter seu tempo de qualidade e eu ter o meu? nós revezamos. Então, chega final de semana, que passa assim, né? A Muito gente rápido. pisca, já acabou. Eu sempre converso com o Diego o que que eu preciso fazer, às vezes são coisas profissionais, e também o que que eu desejo fazer em termos de relaxar, de atividades que só cabem a mim, que eles não querem compartilhar. E tudo bem. Então, o Diego e eu nos alinhamos. Então, acontece, por exemplo, dia de sábado à tarde, eu fico com o Samuel, porque ele chega e diz assim: Mamãe, vamos ficar juntinho? Não tem como não dizer não nesse momento, né? Como eu me organizei previamente, eu fico com o Sam um pouquinho, enquanto o Diego se libera para fazer um estudo, para fazer assistir algum conteúdo, né, interessante para ele, que o relaxa, que o deixa muito mais disposto. Deu aquela horinha, eu já estou exausta. E quando eu digo horinha, não é necessariamente uma hora, é a tarde de vamos revezar, vamos trocar.
Aí ele sai para correr, para pular, para carregar, para suar com o Samuel, e aí é o meu tempo de descanso. Para eu tomar um banho tranquila, com a porta É o fechada, banho premium, entendeu? Banho, massagem no cabelo, relaxamento. sem cachorro, sem criança no banheiro querendo entrar o tempo todo, porque agora é com ele. Então isso é só um exemplo de como você pode se organizar. Não é para você nos imitar, é para você se inspirar e pensar na sua vida. Mas tem mais coisa por aí. Segura aí um pouquinho. Quais são então, Bianca, de uma forma mais ampla, a relação entre culpa parental e o exemplo que os filhos recebem? Porque se você começa a focar em si, se você começa a demonstrar para os seus filhos que é importante ter um tempo de qualidade para você mesmo, como é que a gente faz para mediar? Eu me sinto culpado por não estar com meu filho porque estou investindo em mim? Ou, na verdade, isso é também um investimento nos meus filhos quando eu mostro para eles que investir em si mesmo é saudável? Vamos falar sobre essa culpa? Primeiro que eu te convido a seguir sem culpa nem desculpa. Por quê? Transforma a culpa em responsabilidade. Se você não se responsabiliza por cuidar de você, é seu filho que é responsável por isso, então é ele que tem que te trazer alegrias suficientemente boas, sabendo as tuas necessidades, o que você gosta, como você será atendido? Claro que não. É com você, faz parte de quem você é enquanto pessoa. Então, quando você sente culpa por cuidar de você, cuidado, aqui é um alerta. Transforma em responsabilidade. Escolha muito bem aquilo que realmente vai lhe recarregar as baterias, para que você vá inteiro, inteira cuidar de si e voltar melhor, mais animado, mais feliz, mais disposto, mais motivado para compartilhar momentos com seus filhos, momentos em família, porque estar com eles, com as crianças, os adolescentes, enfim, com a família, também exige presença inteira. Exatamente. É diferente de você ficar ali no celular vendo alguma coisa que você precisa para relaxar enquanto está com seu filho. Você nem está com seu filho, nem está completamente ali com a criança. Tem vários vídeos, não sei se você já viu um, que é uma criança, um garotinho que está no colo do pai, um garotinho ali de uns 3, 4 anos. O pai está no celular, um iPhone última geração. A criança simplesmente dá um chute no celular, que o celular voa, se espatifa no chão. Esse pai vai poder reclamar? Era um tempo dele de qualidade com a criança. Entendeu a ideia? Então, o ponto é: culpa não é desculpa para você deixar de dar o seu exemplo para os seus filhos, para a geração que você está desenvolvendo aí. Nesse cenário, também entenda que tudo que você está investindo, todo o modelo, toda a demonstração diária de como você organiza a sua vida, tem a ver também com as escolhas que você faz no seu dia a dia. A Bianca está trazendo aqui exemplos para você visualizar de uma forma intensa. Mas entenda também que não dar exemplo nenhum é um exemplo. Se você está em casa e aí, tratando tudo isso com base nas pressões sociais, nas cobranças externas, e você tem tempo para lavar, para passar, para cozinhar, para limpar a casa, para fazer compra de mercado, e você não tem tempo para os seus filhos, para interagir com eles, para ter tempo de qualidade com eles, significa também que você não está estabelecendo parâmetros para desenvolver uma individualidade neles com autocuidado. Então, quando os seus filhos estiverem adultos e você tiver com intenção de ajudá-los, como que você vai estabelecer um diálogo? Percebe que vai ser mais difícil? Porque lá na infância você não estabeleceu esse parâmetro de forma clara. Quando... Desculpa. Quantos adolescentes, Bianca, quantos adultos jovens chegam no nosso consultório hoje com dificuldade de lidar com rotina, com cuidados pessoais, até mesmo com a saúde emocional, porque eles dizem pra gente assim: nós não tivemos um parâmetro. Não vi meus pais fazendo isso, as pessoas que me criaram, né, fazerem isso, cuidarem de si, Sim. terem suas individualidades. Então, o que que você ensina para essas pessoas, para esses descendentes? Que eles não podem se priorizar, que é errado se Isso. priorizar. E aí vem todo esse processo de adoecimento emocional por ir se abandonando conforme desenvolvem, se crescem
e vão aumentando as responsabilidades sociais, acadêmicas, profissionais, enfim. E aí parece que se no meio dessas atividades, você no seu intervalo de almoço, entre o trabalho e a faculdade, algo assim, você tira ali alguns minutos para você assistir ou ler algo para relaxar, tudo isso já começa a ter um peso maior para você. Você se sente culpado, poxa, eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aquilo. O que às vezes é difícil de entender. A individualidade, o exercício saudável dela, potencializa os resultados no trabalho, não prejudica, desde que você consiga ter consciência sobre como você organiza a sua rotina para manter sua individualidade. Então, isso faz total diferença. Lembre que esse exercício pleno da individualidade na relação com os filhos precisa ser algo vivido e precisa também da divisão de tarefas entre o casal, de momentos individuais com esse casal e também para preservar o tempo a dois, já que esses momentos individuais precisam ser exclusivos do casal, porque senão há uma anulação do casal. Então é um outro cuidado. Além de você perceber individualmente como essas pessoas ficam, se a gente está falando de uma família onde há um casal, além do tempo individual, precisa do tempo para nós dois aqui. Porque senão, tudo bem, fortaleça o modelo individual para os filhos, mas se eu não fortaleço o modelo de casal, qual é o modelo de família que esses filhos vão estabelecer? Eles vão aprender a focar neles, cuidar deles, mas e a família? E o casamento? E a relação a dois, quando eles forem estabelecer? Como é que ficaria isso, Bianca? Fica fragilizada, né? Cheia de fragmentação e possivelmente esses filhos serão afetados se esse casal não conseguir mais ser um casal e decidir se separar. Ainda que da maneira mais amistosa possível, mas sempre traz impacto para todas as partes. Então, o que o Diego e eu estamos compartilhando aqui com vocês? Cuidar da sua individualidade, além de contribuir para a criação dos seus filhos, também é necessário mantê-la e priorizar outros momentos para alimentar a relação desse casal, desses pais ou desses cuidadores que estão ali exercendo a função de educadores dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens adultos que precisam de referência e referências saudáveis. Porque caso contrário, se eles não tiverem referências saudáveis, o problema só vai aumentar. Você tapa um buraco e abre outro, literalmente. Porque você está focando muito em si e desfocando dos filhos, ou focando muito nos filhos, desfocando de si, ou focando muito no casal, esquecendo de si e dos filhos. Então é preciso um equilíbrio de tempo, de energia, e nada melhor do que organização e disciplina para te ajudar a perceber onde você está investindo cada um desse tempo, cada energia, cada foco, cada exercício seu diário precisa ser muito bem pensado e planejado. Essa é uma forma de trazer saúde e bem-estar para você e para sua família. Lembra de mais alguma coisa que você queira dizer do seu coração, do fundo do coração, para todos aqueles que te escutam? Tem muita coisa do fundo do meu coração que eu quero dizer para vocês. Mas eu posso resumir assim, vamos lá. Sem culpa, transforme a culpa em responsabilidade. Reequilibre o tempo para cuidar de você e também estar muito saudável, muito congruente com sua família e seus filhos. Transforme escolhas conscientes em algo que realmente você deseja fazer. Então se questione, o que me agrada hoje? Como que eu posso dividir meu tempo? E a chave também, uma palavra-chave é equilíbrio. Então não é só você, não é só trabalho, não é só os filhos. É a divisão de maneira, eu vou colocar aqui o termo equidade. Por quê? Equidade. Equidade é um termo que eu estou emprestando ali da saúde que vai proporcionar demandas na medida que as pessoas solicitam, precisam. Então é um equilíbrio. Às vezes você precisa trabalhar um pouquinho mais em um determinado momento da sua vida, mas também tem tempo de qualidade. Às vezes você tem mais tempo livre para estar com seu filho, ainda que você também tenha tempo de trabalho. Às vezes você adoece, você tem que se priorizar para ficar bem, para dar conta do restante. Então, é esse equilíbrio o tempo todo no processo de viver. E como é que se muda comportamento? Não é olhando para o passado, para o vivido, é vivendo, escolhendo novas oportunidades para você fazer diferente.
Então, perceba essas oportunidades e aproveite. Esse é o nosso recado para você hoje. Foi muito bom ter você com a gente. Lembra lá de seguir a gente, comentar. E se quiser saber mais um pouco sobre esse tema, diga lá nos comentários. Fala um pouquinho mais, estou com dúvidas sobre esse assunto e a gente com certeza vai responder o seu pedido. Um beijo estalado. Até lá!